Seja bem-vindo ao Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No mundo morrem por ano mais de 8 milhões de vítimas do câncer. No Brasil, a estimativa para 2016 é de mais de 596 mil novos casos. Destes, o câncer de mama é responsável por mais de 57 mil diagnósticos. Em outubro, a campanha Outubro Rosa, que é realizada em todo o mundo, pretende conscientizar a mulher sobre a importância da prevenção contra o câncer de mama. Para conversar sobre esse assunto, recebemos o médico oncologista Ricardo Caponeiro, especialista em cancerologia pela Associação Médica Brasileira. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. O movimento da campanha Outubro Rosa começou nos Estados Unidos. O mês de outubro foi escolhido por ter sido o mês da aprovação da campanha e a cor rosa é a cor do símbolo da luta contra o câncer de mama. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo, Joel. Seja bem-vindo ao Observatório do Terceiro Setor. O prazer é todo meu. Por que todo ano aumenta o número de casos de câncer de mama no Brasil? Na verdade, está aumentando o número de casos de câncer no mundo inteiro, não só o de mama, mas câncer em geral. Vários fatores contribuem para isso. O envelhecimento da população, a gente está curando doenças que matavam antes, as pessoas não morrem mais de tuberculose, agora estão morrendo menos de dengue, agora vai ter vacina. A gente faz mais diagnóstico, também de uma proporção grande de pessoas que morriam por causa desconhecida, agora elas morrem com um diagnóstico. E a gente faz, com certeza, um tratamento mais efetivo das doenças que matavam na primeira infância, que era uma grande causa de mortalidade, e isso está sendo reduzido. Outro dos motivos do crescimento é a ausência da prevenção. Mas isso sempre existiu, né? A ausência da prevenção sempre existiu, tem uma época que a gente não fazia prevenção nenhuma, né? Então, acho que isso é importante para a mortalidade, mas talvez não para a incidência. Porque aquilo que chama de prevenção, embora exista uma prevenção para o câncer de mama, os exames de rastreamento do autoexame e da mamografia, na verdade, chamam prevenção, mas eles não evitam os casos. Quem vai ter que ter, vai ter. A mamografia só vai achar uma fase onde a doença é mais curável. Então, ela não muda a incidência da doença, mas muda a mortalidade da doença. Como sensibilizar a mulher da importância da prevenção? Acho que dizendo para ela de que nenhum tratamento mais moderno, nenhum método de exame, nenhum remédio novo que surge pode curar tanto quanto o diagnóstico precoce. Hoje a gente sabe que o tamanho do tumor do diagnóstico e o grau de disseminação dele no organismo são fundamentais para determinar a sobrevida. Mulheres que acham tumores menores do que 1 centímetro, que não se espalharam para a axila, para os gânglios debaixo do braço, têm uma chance de cura acima de 95%. Então é importante deixar o tumor nessa fase. O que mudou no tratamento contra o câncer da mama nos últimos 10 anos? Mudou muita coisa. A primeira coisa que mudou foi o diagnóstico precoce, que permitiu que as cirurgias fossem menos radicais do que a cirurgia de Halsted, que era aquela cirurgia horrorosa antigamente, que tirava até o músculo peitoral, a mulher ficava com a pele em cima da costela para remover todo o tumor. Então a gente fazia o máximo que a mulher tolerava de tratamento para tentar curar o câncer. Depois a gente começou a fazer uma cirurgia mais econômica, tumores mais precoces, diagnóstico mais no início, permitindo fazer quadrantectomia, às vezes a retirada só do tumor. A radioterapia também, que antes era a bomba de cobalto, fazia aquelas queimaduras de pele, hoje a radioterapia pode ser feita até no intraoperatório para tumores pequenos, tem um aparelho chamado Intrabin, ou outros aparelhos que fazem radioterapia localizada só na mama, na própria cirurgia, não precisa nem ficar fazendo radioterapia depois. Mas para isso também precisa ser feito um diagnóstico precoce da neoplasia. Isso impedia, né, da mulher procurar uma prevenção, porque ela assustava com o tratamento, né? A sequela do tratamento era muito ruim, mesmo quando ela ficava curada, a sequela, o braço inchado, que é o que chama de linfedema, era uma sequela importante, atrapalhava a vida dela do dia a dia, né? E a gente mudou, então a gente mudou a cirurgia, que passou a ser menos radical, mudamos a radioterapia, que não é mais o cobalto, agora a gente está fazendo radioterapia operatório, e mudaram os remédios da quimioterapia, e hoje a gente tem anticorpos monoclonais, drogas-alvo, uma série de tratamentos, que hoje a gente tem 8 linhas, 9 linhas, 10 linhas de escolha para tratar essas pacientes. A mudança em relação à quimioterapia é importante, né, no caso da mulher, porque a vermelha, que se usava antigamente, caiu o cabelo, e mexia com a autoestima da mulher. Embora a gente ainda use a droga vermelha ainda é importante, a gente ainda não conseguiu se livrar dela por completo. Alguns casos ainda precisam usar o remédio vermelho, outros não,
Mas também vale a pena lembrar que tem remédios que não são vermelhos e são piores do que o vermelho. É que o vermelho é o que a mulher vê. Né? Porque se dá uma injeçãozinha para ela transparente, pequenininha, ela nunca acha que aquilo vai fazer mal. Né? Às vezes essa pequenininha transparente tem muito mais veneno, muito mais potência do que o remédio vermelho. Né? Então tem muito estigma do remédio vermelho, mas é porque ele é a parte que aparece, né? Alguém tem que levar a culpa. Né? E aí o vermelho ficou aqui meu vermelho. Mas ela não é a pior de todas, mas ela é a que mais faz cair cabelo. Mas não é a única que faz cair cabelo. Outros remédios, até para outras doenças, também podem fazer cair o cabelo. Mas a gente tem hoje próteses capilares, tem umas perucas modernas que colam na cabeça. A mulher pode nadar no mar com a peruca que não cai. Isso é fundamental, porque, como eu disse anteriormente, a autoestima da mulher precisa estar bem forte no caso do tratamento contra o câncer da mama. Mas também acho assim, hoje como o estigma diminuiu muito, a gente vê muita mulher saindo por aí de lencinho na cabeça, de turbante, numa boa sem ter muito a vergonha de esconder isso. Né? Acho que também com os artistas que tiveram câncer, né, os políticos que tiveram câncer, também tirou um pouquinho de estigma. Afinal de contas, assim, não é culpa da pessoa, né, de ter acontecido com ela. Não tem nada para esconder de que aconteceu. Né? Essa é uma mudança que aconteceu em relação ao tratamento do câncer em geral. Né? Antigamente se escondia muito que se tinha câncer. Fazia aquela doença, falar aquela doença, aquela coisa ruim. Né? Então, hoje em dia, as pessoas têm assumido com mais naturalidade e o número de sobreviventes de câncer tem crescido cada vez mais. Né? Então, tem perdido um pouquinho esse medo e até de assumir, usar um lencinho no lugar de uma peruca. Né? E para quem tem mais vaidade, tem perucas hoje que eu falei perfeitas e você tem uma vida totalmente. Agora nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Aguardem. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. E na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. E na internet, com um portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Hoje, conversando com o médico Ricardo Camponeiro. Ricardo, no primeiro bloco a gente falava muito da ansiedade da mulher, da preocupação dela, da autoestima, já que é muito importante a mulher ter uma presença física, né, na sociedade. Se cobra muito disso da mulher. Mas houve também uma mudança em relação aos médicos, né? A área médica mudou a maneira de tratar a mulher com câncer de mama. Eu acho que tem mudado aos poucos, né? Acho que o aumento do número de casos, a especialização, os novos tratamentos disponíveis, não ser mais uma sentença de morte, porque antes o médico tinha medo de fazer o diagnóstico, porque tinha muito pouco para oferecer. Então, fazer o diagnóstico era dar uma sentença de morte. E hoje já não é mais. Então, o médico já vê o caso com mais otimismo e, por isso, ele já não encara mais a mulher como uma condenada. Né? Então, acho que isso é muito bom. O que eu percebo é que também diminuiu um pouco o preconceito que o próprio médico tinha em relação
a conversar com a mulher, né? Acho que é exatamente por isso, né? Porque antes dar o diagnóstico já era dar o diagnóstico da morte. E hoje dar o diagnóstico tem muita coisa que mata muito mais do que câncer hoje, né? O coração ainda mata muito mais, a gente tem gente morrendo de diabetes, gente morrendo de hipertensão. Então o câncer hoje é só mais uma das doenças crônicas que a gente tem e não é mais a doença terrível que foi no passado. Então com isso o médico também vê com mais naturalidade. O que é melhor? Falar o diagnóstico para a mulher, o que ela tem, o tratamento que ela precisa, ou ir trabalhando a mulher, iniciando o tratamento e conversando com o entorno dela, que é a família? Eu acho que, na verdade, o que a gente precisa é assumir que o doente não é ignorante, né? Por exemplo, a mulher que vai fazer o exame, ela já vai pensando que pode ter alguma coisa no exame, né? Aí ninguém faz um diagnóstico no exame clínico ou na mamografia. Normalmente você pede o exame complementar. Aí na cabeça da mulher, ela fala assim, se pedir um exame a mais, que alguma coisa não está boa, né? Então ela vai construindo aos poucos a ideia na cabeça dela. Então quando você chega no momento final de dizer, olha, a biópsia deu positiva, ela já tinha suspeitado, não que ela quisesse que acontecesse, mas ela já tinha suspeitado disso. Então a gente tem que saber que é todo um processo que constrói o diagnóstico. E aí, mais importante nessa hora é tirar os mitos, porque aquilo que o médico tem na cabeça dele não é o que a paciente tem na cabeça dela. Então a gente tem que entender a cabeça do paciente, para saber que aquela palavra que você diz, quando você fala um tumor, para o médico, o tumor é qualquer coisa que aumentou de tamanho. Né? Para a paciente, isso já é o diagnóstico de morte dela. Então a gente precisa ter certeza que a paciente entendeu aquilo que você quer explicar para ela. Então tem que falar da palavra do paciente, do jeito do paciente, checar se ele entendeu, porque alguns pacientes estão tão apaverados que qualquer exame que dá negativo, ele acha que está ruim, porque tudo que é bom é tudo positivo. Até o exame de fezes, né? O cara acha que deu negativo, está ruim, porque deve ser dar positivo que é bom. Né? Ou seja, o fator psicológico é fundamental. Então a gente tem que entender que o paciente está estressado, ele está angustiado, então tem que saber se ele entendeu de fato aquilo, se ele entendeu o significado daquilo e dar as reais chances para ele de entender a situação dele, porque isso é fundamental para ele fazer as escolhas corretas. Né? Acho que isso é o mais importante. Qual é o tipo de mulher que contrai câncer de mama? Ser mulher é o fator principal de risco para câncer de mama. As que estão numa faixa etária mais avançada, a incidência maior é entre os 50 e 60 anos. Então, de 50 a 65 é a fase que a mulher fica sob maior risco. Né? Então, o sexo, a idade, as pacientes mais obesas, as que nunca tiveram filho, as que começaram a menstruar muito cedo, pararam de menstruar muito tarde, eventualmente fizeram reposição hormonal, fizeram uso de estrógeno, pacientes que bebem, né? O alcoolismo é um fator de risco importante para câncer de mama, né? E, em geral, são esses os principais fatores. O autoexame era muito recomendado. Agora dizem que ele é incompleto. Ele era recomendado porque ele era o exame mais barato e mais inócuo, não tem nenhum efeito colateral e não custa nada. A gente ainda recomenda hoje o autoexame como uma forma da mulher conhecer a própria mama, mas a gente sabe que ele não é suficiente, porque assim, quando você palpa a lesão, ela já está com mais ou menos 2 centímetros e a gente já perdeu uma chance importante de cura. E muitas mulheres dizem que falaram para ela palpar a mama, mas ninguém ensinou para elas o que elas têm que achar na mama. Então ela palpa, ela acha que a mama está normal, mas ela não sabe se aquilo é importante ou não. Diferente do que a gente faz com as enfermeiras e com os médicos, a gente treina, a paciente só é orientada a fazer, mas ninguém treinou o que é que ela tem que sentir. Então, eu falo assim, olha, procura fazer o quê? Né? Ela não sabe o que é que ela tem que procurar. Né? Então, acho que isso faz com que o diagnóstico seja muito tardio no autoexame e, por isso, você não consegue fazer uma modificação da sobrevida das mulheres. Mas ele é necessário para que a mulher conheça a própria mama, mas ele tem que ser complementado com o exame do médico e com a mamografia. Para as mulheres a partir dos 50 anos, qual é a prevenção ideal? Na verdade, existe uma grande briga com relação a isso. Né? O governo brasileiro diz que é para fazer mamografia a partir dos 50 anos de idade, um ano sim, um ano não. Né? A gente acha que isso é insuficiente. A recomendação das sociedades médicas, tanto de oncologia quanto de mastologia, é que isso seja feito a partir dos 40 anos e que seja feito uma vez por ano. Né? Existem diferenças em países do mundo, mas diferenças de tratamento, diferenças da epidemiologia, para você poder justificar. Então, hoje, os médicos especialistas recomendam, a partir dos 40 anos, todos os anos fazer uma mamografia, enquanto a expectativa de vida da mulher for de pelo menos 10 anos. Ou seja, aos 90 anos não precisa mais fazer mamografia. Né? Porque mesmo que você achar o câncer, você não vai morrer por causa dele. Né? Então, essa é a recomendação oficial. Você falou uma coisa interessante. A partir de que idade que a mulher, aos 70, 80 anos, que você tem o diagnóstico de câncer, mas
não vai fazer mais nada porque pela idade avançada? Acho que não é só pela idade, é pelo estado geral, né? E essa é a parte mais difícil. Por isso que hoje se faz uma crítica da mamografia, que a gente faz diagnóstico e trata alguns pacientes que não morreriam de câncer de mama. Então, que a mamografia faz uma taxa de sobrediagnóstico que não vai mudar a mortalidade. Você pega uma senhora de 60 anos de idade, opera do câncer de mama, aos 62 ela morre de infarto. Operar a mama não fez nenhuma diferença na vida dela, né? Então, o problema não é a idade cronológica, mas são as comorbidades, as outras doenças que a mulher tem, e a gente tem que adivinhar na prática o que é que vai matar aquela mulher. Se é o câncer de mama ou se é uma outra doença. Não que exista uma idade seja proibido tratar. Eu já tenho pacientes com mais de 100 anos de idade, né, que não morreram por causa do câncer de mama, mas tinha um tumor que ia incomodar ela, né, então precisava tratamento para essas pacientes. Então a idade não é o limite, mas sim o estado geral da mulher. Muito bem, Ricardo. Nós vamos para mais um intervalo. Nós voltamos dentro de instantes. Aguardem. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Ricardo, nesse último bloco, eu quero repercutir com você algumas coisas. Por exemplo, existe uma prevenção radical e que uma atriz norte-americana, Angelina Jolie, realizou. Ela tinha possibilidade de ter o câncer de mama e já fez a operação e retirou tudo, né? Como é que você vê isso? Na verdade, existe um grupo de mulheres que tem um risco muito mais alto do que o resto da população. Aí está falando de uma prevenção geral na população, mas a gente consegue saber identificar quais são alguns grupos de mulheres que têm um risco muito mais elevado. O risco principal são parentes do primeiro grau, ou câncer de mama muito cedo, câncer de mama antes dos 40 anos de idade, ou muitos parentes do primeiro grau, assim, irmãs, mãe, às vezes filha com câncer de mama, também é um fator de risco. Câncer de mama em homem na família, isso sugere para a gente que possa ter alterações genéticas. E nesse grupo, como você citou da Angelina Jolie, às vezes o risco pode chegar a 80%, que era o risco estimado para ela. 80% de risco, eu ia falar para vocês, tem 80% de risco de ser atropelado atravessando a rua, você prefere não atravessar a rua. 80% é um risco alto demais para a gente ficar observando, né? E essas mulheres têm uma característica importante, elas são jovens, têm um tumor agressivo e que muitas vezes cresce entre uma mamografia e outra, que a gente chama de um câncer de intervalo. Então a mamografia não é um bom exame. E esse diagnóstico é preciso? É 80% mesmo? A ciência pode prever isso? O diagnóstico genético é preciso, o encontro da mutação é preciso. O risco de 80% é um risco estimado. Nessa população da época, que a gente não fazia nada. Então, nesse subgrupo específico de pacientes, vale a pena fazer o teste genético, uma vez identificada a mutação, se a mulher tiver concordado com isso, fazer uma cirurgia radical. A gente ainda não tem ainda como consertar o gene, né? Então, ainda é uma proposta que parece, quando a gente falou no começo do programa, cada vez mais conservador, né? A gente deixa a mama de quem teve câncer, tira só o nódulozinho, e quem não teve câncer vai lá e tira as duas mamas, né? Parece meio fora de tempo isso, né? Mas é o que a gente pode fazer de melhor para evitar o risco nessas pacientes onde a mamografia não é suficiente, a gente não tem uma outra forma de prevenção. Então, é um tratamento de exceção. É uma minoria das mulheres que precisa fazer isso, tanto o teste genético, que a gente só faz quando for pensar na cirurgia, quanto esse tipo de cirurgia. Tanto que não é uma coisa comum, mas hoje é uma cirurgia coberta pelos planos de saúde. O SUS não faz nem o teste genético, nem a cirurgia, mas as pessoas que têm plano de saúde podem fazer o teste genético com pedido médico e o convênio pagaria a cirurgia se isso for Você necessário. recomenda?
nesse subgrupo especial de pacientes de alto risco, não para todo mundo e não por medo, não por susto, né? Porque às vezes tem pacientes chegam no consultório e uma amiga teve câncer de mama, outra amiga teve câncer de mama, ela resolve ela tirar a mama, mas a amiga não é parente, né? Então isso não é um motivo de você tirar a sua mama, até porque grande parte delas às vezes fica desconfortável com o aspecto final, né? Porque mesmo que você faça uma reconstrução que fica esteticamente bonita, não tem a mesma temperatura, não tem a mesma consistência, não tem a mesma sensibilidade. E aí não dá para se arrepender e falar assim, eu quero minha mama de volta que eu não gostei. Né? Então é uma decisão muito radical e precisa ser muito bem pensada antes de ser feita. Aí o fator psicológico é fundamental também, né? E por isso que nesses casos a gente sempre pede a avaliação do geneticista, que avalia o risco de ser hereditário mesmo, mais um psicólogo, conversa com o paciente e a gente nunca conversa hoje, marca a cirurgia para a semana que vem. A gente conversa, reconversa, se tiver marido, aí chama o marido junto. Quando a Angelina Jolie fez, o Brad Pitt ainda era o marido dela e ela conversou com ele sobre a cirurgia, conversou com os filhos sobre a cirurgia. Então não é uma decisão que você toma de forma instantânea. Né? É uma Ou seja, você tem que buscar apoio familiar para tomar essa decisão. Apoio familiar, a intervenção com psicólogo, a avaliação do geneticista, com todo mundo de acordo, você propõe fazer um tipo de cirurgia como esse. Recentemente teve uma polêmica aqui no nosso estado em relação à pílula do câncer. Como é que você viu isso? Pra gente foi só mais uma onda, né? A gente já teve a FAF, o Confrei, a vacina japonesa, cogumelo do sol, tomar xixi, bicarbonato. Assim, passa um mês ou outro, tem uma coisa nova. IP roxo, né? IP roxo, babosa, né? Então, passa um mês ou outro, aparece uma cura milagrosa pro câncer. As pessoas têm medo da doença e ficam procurando soluções mágicas. Pra gente, essa foi só mais uma solução mágica, sem pé nem cabeça. Ela criou o vulto, como tinha a famosa vacina do Sírio, que deu até processo, porque na verdade ela não era nada do Sírio, né? Deu até processo que está rolando na justiça ainda. Então eles usaram o nome da USP de Ribeirão Preto para fortalecer uma coisa que era muito mais boato, seria um fundamento científico. O duro para nós, especialistas, é que virou piada dos americanos. Né? A gente não pode deixar os amigos americanos nos congressos que eles fazem piada que a gente está testando fosfetanolamina no Brasil. Mas pareceu muitas pessoas, muitas mulheres e tal, que se diziam curada com a pílula. Mas olha, tem gente que fica curado no João de Deus, tem gente que fica curado no candomblé, tem gente que leva a paz, tem gente que vai na igreja católica e recebe a unção dos enfermos e fica curado. Né? Então isso é a psicologia da sugestão. E a cabeça é muito mais poderosa que a gente imagina, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Tem gente que fica doente pelo emocional e tem gente que sara pelo emocional. Né? A gente só não sabe como fazer isso virar rotina, mas tem pessoas que vão muito melhor, que são otimistas, acreditam no tratamento e fazem as coisas certinho do que outras, isso é verdade. Mas para a gente isso é a pura psicologia da sugestão que a gente usa na medicina. Né? Aí fala assim, o tamanho do comprimido, a cor do comprimido, o gosto, tudo é estudado para ter impacto. Você pode ver, não tem antibiótico pequeno, não tem tranquilizante grande, o tranquilizante é sempre 0,5, 0,25, né? O antibiótico é 500, 1000, porque tem que ser mais poderoso. Situações como essa te preocuparam como especialista? Você fala, pô, sim, porque na verdade... O lugar comum também está ocupando... Porque na verdade, assim, a gente já tem que ter um pouquinho de má intenção nessa história, quando você divulga o boato e quando o Senado dá, a Câmara dá, o presidente assina, porque na verdade o paciente o governador não queria, autoriza. porque o paciente não queria isso no lugar da quimioterapia, ele queria isso junto com a epidemia, ele queria isso no lugar da quimioterapia. Então dá para a fonte pagadora uma forma imensa de economizar recurso. Em vez de pagar uma quimioterapia que custa R$10 mil, você dá uma pílula que custava 10 centavos a pílula. Né? Então, assim, até tem uma coisa perversa de você economizar recursos e deixar pacientes que têm um tratamento que poderia ser, se não curativo, mas que poderia dar um grande prolongamento da vida com qualidade, para um remédio que a gente acha que é um placebo, só tem o efeito do placebo. O que é mais importante, então, é a prevenção. Sobretudo para aquelas mulheres que passaram dos 40 anos, para começarem a olhar. Primeiro, fazer a sua autoconsulta e fazer um exame anual, não é isso? A recomendação dos especialistas é que se faça a mamografia anual. E o que a gente pode fazer, eventualmente, é identificar grupos de maior risco, que pode fazer o exame mais frequentemente, ou fazer o exame mais detalhado, fazer um intervalo menor entre um exame e outro. Né? Então, acho que o mais importante é você fazer o seu autoexame para conhecer a sua mama, porque mesmo que você vá no especialista, ele nunca viu sua mama antes, para saber se ela está mais inchada, mais vermelha, menos vermelha. Fazer o exame clínico anual, que as mulheres costumam fazer, que elas vão no ginecologista de rotina, né? E aí fazer os exames recomendados para cada grupo de risco. É raro, mas os homens também têm câncer de mama. Que
tipos de homens têm câncer de mama? Geralmente os que têm história familiar, porque o de homem está muito mais associado com essas mutações hereditárias. Né? E para o homem a gente não faz nenhuma campanha, o homem não faz mamografia, mas o autoexame do homem é muito mais fácil, porque a mama do homem é muito menor. Então qualquer nódulo que apareça na parede do tórax deve ser investigado. Muito bem. Ô, Ricardo, que regiões do país as mulheres contraem mais câncer de mama? Na verdade, não é pela região que ela mora, é pelo grau de desenvolvimento. Né? O câncer de mama e o câncer do intestino... Uma questão hereditária? Não é só hereditariedade, é porque, na verdade, tem outras regiões, tem outras causas de morte, por exemplo. A gente não tem picada de cobra, escorpião na cidade de São Paulo, mas tem gente que morre de malária, febre amarela, quando você vai para as regiões mais distantes. Né? Então, assim, a gente tem uma grande incidência de HPV no Norte e Nordeste. E câncer de colo de útero acomete as mulheres antes do câncer de mama. Então, ela tem o câncer de colo de útero e morre antes de ter o câncer de mama. Né? Porque mulher com câncer de colo de útero ainda está por volta dos 30, 40 anos. Ele acontece antes do câncer de mama. Então, os lugares mais desenvolvidos têm mais câncer de mama e mais câncer de intestino. Os menos desenvolvidos têm mais câncer de colo de útero. Há um aspecto também cultural, né? Nos grandes centros urbanos, o estresse, a poluição, a mulher também é alvo, né, da doença. As causas são diferentes, né? Eu acho que as mulheres dos centros urbanos fumam mais do que as pessoas das zonas rurais. O HPV é uma relação importante com o câncer de colo de útero. Na mama ele é menos importante. Hoje também sabe que ele é causa de câncer de orofaringe. Né? A dieta, a obesidade, o estresse são causas mais importantes para o câncer de mama e tem mais a cidade grande. Então são ambientes diferentes que propiciam doenças diferentes. Muito bem, Ricardo, para a gente fechar, agradeço a sua presença aqui no Observatório, foi um grande prazer revê-lo. Em relação à prevenção, é fundamental que nesse Outubro Rosa o maior número de mulheres comece a cuidar do seu corpo e faça o exame de câncer de mama. O que você diria para essas mulheres? Acho que a gente falou já durante o programa que a prevenção ainda é a forma mais eficaz de cura. Então a campanha do Outubro Rosa é uma campanha de conscientização para lembrar as mulheres, porque no passado a gente dizia que não tinha mamografia suficiente. Hoje sobram os exames de mamografia e as mulheres não vão. E a gente vê muita gente até esclarecida, de classe alta, que tem recursos, já não é por dificuldade de acesso, chegando com tumores de 4, 5 centímetros, já de fase mais avançada. Então não tem dúvida que deixar a doença passar é perder chance de cura. Aí diz que para cada milímetro que o tumor cresce, você perde 1% de chance de cura. Então, o diagnóstico precoce é extremamente importante e por isso a campanha do Outubro Rosa. O Observatório do Terceiro Setor dessa semana termina aqui. Nós queremos continuar em contato com você. Acompanhe notícias, artigos e muito mais no portal observatoriotercesetor.com.br. Este e todos os nossos programas você encontra em nosso canal do YouTube. Inscreva-se, assista e dê a sua opinião. Não se esqueça que todas as terças e quintas-feiras tem programa de rádio ao vivo na Rádio Trianon às 14 horas, sempre abordando temas atuais. E contamos com a sua participação. Eu espero você. Até o próximo programa.